O negócio é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero que vocês me acompanhem enquanto eu tento destrinchar um dos piores capítulos de Naruto que eu li até o momento. E que eu acho que ajuda muito a evidenciar o meu maior problema com a obra até então, que é a parte dramática da história. Eu acho o Kishimoto muito fraco na hora de escrever alguma das relações humanas entre os personagens e construir momentos que eram para ser emocionantes e catárticos. A maioria acabam parecendo muito artificial, sem coração, e pra mim esse capítulo é um exemplo perfeito disso. Vamos lá, capítulo 181. Ele começa com Sasuke olhando para sua foto do time 7 e abaixando o retrato. A esse ponto da história, o personagem está decidido que vai embora de Konoha para se juntar ao Orochimaru em busca de mais poder. Então, obviamente, ele abaixar a foto simboliza como ele está escolhendo deixar sua felicidade e seus amigos para trás em favor de buscar a sua vingança. No caminho para sair da vila, ele encontra Sakura e a questiona por estar ali tão tarde da noite. Ela fala que estava de vigia, pois aquela era a única saída da vila. O Sasuke manda ela ir pra casa e óbvio que a primeira reação da personagem é começar a chorar, porque aparentemente a única forma do Kishimoto demonstrar que ela tá chateada é fazer ela chorar toda hora. Enquanto o Sasuke segue seu caminho, a Sakura pergunta porque ele nunca fala nada pra ela e guarda tudo pra si, e ele responde dizendo pra o deixar em paz. Em seguida, ela começa a relembrar do começo do time 7, do dia em que eles descobriram que estariam no mesmo grupo. E aí chegamos na primeira parte que me incomoda profundamente. A Sakura diz como eles junto do Naruto e Kakashi foram em diversas missões, e como várias delas foram difíceis, mas apesar de tudo isso, no final das contas, esses momentos juntos foram divertidos. E essa parte me incomoda por um simples motivo. Eu, como espectador, não compartilho desse mesmo sentimento da personagem. Algo que me surpreendeu bastante ao ler Naruto clássico foi o fato de que a gente só acompanha o time 7 fazer uma missão. Nós só o vemos completando a missão do País das Ondas e depois acontece o Exame Chunin. Isso pra mim é um problema porque você não ter mais missões significa não ver esses personagens principais interagindo. E não ter eles interagindo significa que eu, como público, não tenho muitos momentos pra ver a relação entre eles ser construída. E por consequência, eu não consigo acreditar que eles se importam tanto assim um com o outro. É o famoso show don't tell. Ou, em português, numa tradução livre, mostre, não fale. Para eu acreditar que eles realmente têm uma relação próxima, eu preciso ver essa relação. Só falar que eles foram em diversas missões e que, apesar de tudo, foi um momento divertido, não é o suficiente para eu comprar essa ideia. É verdade que na Floresta da Morte, durante o Exame Chunin, a gente tem ótimos momentos do grupo que ajudam a mostrar um pouco mais da dinâmica deles, como quando eles são atacados pelo Orochimaru, ou depois quando a Sakura tenta sozinha defender os companheiros que estavam inconscientes, e no fim da prova, quando eles precisam dar um jeito de pegar o pergaminho que falta. Essa parte do exame serve quase como uma missão normal deles e ajuda bastante você, como público, criar uma empatia maior pelo grupo. Você acredita um pouco mais que eles são realmente um time. Mas ao mesmo tempo, só isso não é o suficiente. Até porque no arco do País das Ondas, a Sakura também não faz quase nada. Então só com esses dois momentos, você não consegue sentir que eles são grandes amigos. E essa falta de construção do relacionamento entre os personagens faz com que esse momento aqui do Sasuke indo embora pareça vazio, sem emoção alguma. Mas a coisa ainda vai piorar. Depois da Sakura relembrar os bons momentos que eles tiveram e que a gente só pode ficar imaginando como eles devem ter sido, o Sasuke fala como agora ele decidiu que vai seguir pelo caminho solitário da vingança. E mais uma vez, a Sakura começa a chorar, falando que se ele for embora, apesar dela ter amigos e família, ela vai se sentir muito sozinha. Não apenas isso, mas ela também diz que está muito apaixonada pelo personagem e que não consegue aguentar a dor. Ela diz que se ele ficar, ela vai fazer de tudo para fazer ele feliz, que vai tentar ajudá-lo na sua vingança e implora para ele não ir embora. Essa é a parte que mais me incomoda. Porque assim, por que caralhos a Sakura gosta tanto do Sasuke? Não faz sentido. Eu peço que alguém me explique, porque talvez eu tenha pulado essa parte e não percebi. Até onde eu li, eu nunca vi algum motivo plausível para a personagem se importar tanto com ele. Ela dizer que tá apaixonada é patético. O Kishimoto introduz essa paixonite dela pelo Sasuke como uma piada. A garota adolescente que é afim do bad boy solitário e misterioso da sala. Na verdade é quase uma sátira descarada. Só que de repente parece que a piada é levada a sério. E aí eu fiquei tipo, calma aí, ela realmente gosta dele então? Só que a pergunta continua. Por quê? E aí a gente volta pro primeiro ponto.
A gente nunca vê esses personagens interagirem e construírem uma relação autêntica. E eu não tô falando da construção de uma relação amorosa, mas de amizade. Em que momento a Sakura e o Sasuke viram realmente amigos? Em que momento a gente testemunha o personagem dar motivos pra ela se importar tanto? Eu te digo, nunca. A Sakura se importa com Sasuke porque sim, ela se preocupa porque sim, porque a história precisa que ela se importe com ele para tentar criar esses momentos emocionantes. Mas para além disso, não tem razão alguma. Eu lembro que no Shippuden você tem alguma cena dela dizendo que ama o Naruto também, com o objetivo de impedir ele de fazer alguma coisa. Eu não lembro exatamente o propósito, mas o meu ponto é, talvez essa cena com o Sasuke tenha o mesmo motivo. Talvez a Sakura disse que ama ele para tentar convencê-lo a não ir embora. Só que ainda assim, a cena não faz sentido. Porque o Sasuke nunca demonstrou se importar genuinamente com a Sakura. Então ela dizer que ama ele é a mesma coisa dela gritar que gosta de burrito. Não muda nada. Eu não tenho outra palavra para essa cena a não ser patética. É uma tentativa pífia de criar um momento emocionante onde você deveria ficar triste com a partida do personagem. Mas na realidade, ela não tem efeito nenhum. Porque, mais uma vez, não há uma boa construção para chegar nela. E pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que o maior problema é a Sakura. A forma como a personagem é escanteada e mal desenvolvida é lamentável. O Exame Chunin me enganou quando mostrou a personagem tendo o mínimo de destaque, só para depois deixar ela de lado mais uma vez. Depois da sua luta contra a Ino, ela não faz praticamente nada. A gente nunca conhece a personagem de fato, até agora eu não faço ideia de quais são as suas motivações. E esse é um grande problema, porque querendo ou não, ela era para ser parte essencial da história, junto do Naruto e do Sasuke. E por faltar uma boa motivação para a personagem, acaba parecendo que o Sasuke é a única coisa que importa na vida da Sakura. Porque durante a história inteira, essa é a única coisa que a piranha do Kishimoto mostra que ela se importa. De novo, é uma escrita patética. Ver essa cena dela com o Sasuke foi como testemunhar um casal aleatório brigando na rua. Eu não conheço nenhum dos dois, eu não tenho conexão emocional com nenhum deles o suficiente para me importar com o que tá acontecendo. Então o meu único sentimento foi indiferença. Se fosse o Naruto no lugar da Sakura ali, a cena seria muito melhor. Porque pelo menos ele e o Sasuke têm alguma coisa. A relação deles é trabalhada na base da rivalidade, e isso funciona. Você sente que a partir da vontade de um superar o outro, eles acabam criando uma relação de amizade. Tal como Goku e Vegeta, personagens que o Kishimoto usou de inspiração. Mas o mais maluco de tudo isso pra mim é que ao mesmo tempo que eu acho extremamente forçado, mal feito, sem sal, sem alma e sem coração a forma como Kishimoto constrói a dinâmica entre Sakura e Sasuke, eu acho que ele manda muito bem na construção da relação entre Hinata e Naruto. Ele cria bons motivos para os personagens gostarem um do outro e você entende eles. A Hinata vê no Naruto o que ela gostaria de ter. Ela, como uma garota extremamente tímida e sem autoestima, admira a confiança e determinação de nunca desistir que o Naruto tem. E em contrapartida, o Naruto vê na Hinata um potencial escondido. Ele consegue enxergar que ela pode ser alguém muito mais forte se confiar em si mesma. A relação desses dois é bem feita, a interação entre eles é fofa e eu genuinamente me importo com eles. Agora, isso aqui é vazio. O Kishimoto muitas vezes demonstra saber trabalhar essa parte mais emocional da história. Não é como se toda a tentativa dele fosse um completo fracasso. Mas ele também não acerta toda vez. E aí eu fico na dúvida, será que ele é como um relógio quebrado que mesmo estando parado consegue acertar a hora 2 vezes ao dia? Ou, na verdade, ele é muito bom sim e só eu que não consegui compreender o nível da sua escrita e a forma como ele apresenta os seus personagens? Não, eu só acho que ele não é muito bom na parte de drama mesmo.